Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, eu sou médica intensivista e a gente tá aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, a gente tá aqui com a Pamela Santos, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Um prazer. A Pamela, ela é enfermeira, é especialista tanto em pediatria quanto em terapia intensiva, ela é especialista em terapia funcional e especialista de produtos vasculares pela Ecomed. E hoje a gente está aqui para falar sobre acessos venosos, né? Exato. Todos os tipos de acesso, a gente vai falar sobre todos eles, indicações, riscos, quando usar um, quando usar outro, escolher técnica de punção, enfim. Vamos falar sobre tudo isso aí hoje, né? Isso, com certeza. Então, se você está assistindo esse vídeo, gosta do nosso material, lembra sempre de se inscrever no canal, dar um joinha, se você está no Spotify ou no YouTube, lembra sempre de incentivar também o nosso canal. E queria agradecer também, principalmente a Dani, que tá aqui, a nossa parceira da Ecomed, sempre tá apoiando aí a gente, principalmente nos nossos cursos de imersão, tá ofertando os materiais pra gente treinar nossos alunos e capacitar eles pra fazer as técnicas de maneira correta, né? Porque isso tem um impacto extremamente importante no seu paciente. Então, as infecções de catéteres, a gente vai falar aqui no decorrer do podcast, mas é algo extremamente sério, então técnica de punção, um catéter bem posicionado, a passagem correta, isso é extremamente importante para o seu paciente. E quando a gente pensa nisso, cada vez mais a terapia infusional ela vem crescendo nos hospitais com equipes preparadas, equipes exclusivas, equipe de enfermagem muito atuante, dedicados a fazer todo esse cuidado dos indicadores de qualidade, de auditoria dos catéteres, escolha ideal do catéter de acordo com a terapia do paciente, com a prescrição, tempo, enfim. Tudo isso é muito importante, a gente ter esse olhar individualizado e esse cuidado diário de entender o momento que eu preciso desinvadir o meu paciente, qual o melhor catéter para esse paciente, se existe algum sinal de infecção naquele catéter, enfim, e tudo sempre muito baseado em boas práticas, em recomendações dos guidelines, enfim, de tudo que norteia a terapia infusional. Legal. Então vamos lá, né? Começar a falar sobre os acessos periféricos, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Fala pra gente, assim, quais são as principais indicações de acesso periférico? E aí que a gente tá falando tanto para... a gente tá falando para UTI, enfermarias, salas de emergência, centros cirúrgicos até. Quais são as principais indicações e os principais locais de acessos periféricos? Quando a gente pensa em acesso periférico, a gente vem crescendo cada vez mais com opções no mercado. Então, a gente tem o catéter periférico curto, o catéter periférico longo e os catéteres de linha média, os midlines. Então, quando a gente pensa, mais uma vez, um olhar individualizado para o nosso paciente, a gente entender o que ele precisa, qual a prescrição, qual o tempo de duração da terapia. Quando a gente vai pensar num catéter periférico curto, para medicações que tenham osmolaridade e pH mais próximo ao plasma do nosso sangue, para que a gente possa não trazer nenhum risco de extravasamento, de infiltração para esse paciente. Sempre pensar na parte mais periférica, então evitar regiões de dobra para evitar flebite mecânica e ter um acompanhamento do vaso que a gente está puncionando. Porque quando eu penso no catéter periférico, que é um catéter mais curtinho, eu preciso ter minimamente 2/3 de catéter dentro desse vaso para poder canular de maneira adequada e não ter nenhum risco para o paciente. Então eu preciso entender se é um vaso mais periférico, se o catéter que eu estou escolhendo, ele vai atender o diâmetro daquele vaso e ele vai atender o comprimento necessário para canular esse vaso e sempre com medicações periférico compatíveis. E aí hoje no mercado a gente vem crescendo bastante com os catéteres periféricos longos e os catéteres de linha média, ambos com indicação de 30 dias de permanência. Porém, o que os estudos mostram hoje é que os catéteres de linha média, os catéteres midlines, por serem catéteres mais longos, de 15 a 25 centímetros, diferente dos periféricos longos que têm entre 6 a 14 centímetros, eles permanecem mais tempo. Então, a gente tem a mesma indicação, então medicações periférico compatíveis, só que com comprimento diferente, técnicas diferentes. Quando a gente pensa no catéter periférico longo, é um catéter que ele tem a mesma técnica de punção que um catéter periférico convencional, o curto. Ele é um catéter maior, então ele vai canular melhor o meu vaso. Eu posso pensar em vasos um pouco mais profundos, mas sempre respeitando a questão das medicações periférico compatíveis. Porém,
Apesar dele ter a indicação de 30 dias, os estudos que acompanham demonstram que ele fica com uma média permanência ali de 15, 17 dias, tá? Quando a gente pensa no midline, ele é um catéter que tem barreira máxima. Então, ele é um catéter periférico, mas que vai ficar ali localizado em axilar ou subclave aqui, né, comecinho do subclave, e a gente tem um catéter que canula melhor o vaso, um catéter que é barreira máxima, um catéter que tolera altas pressões, então eu consigo fazer um contraste, por exemplo, e um catéter que os estudos demonstram que a permanência dele é aquela que promete. Então a gente já tem estudos que demonstram que permanece 27, 28 dias, é um catéter que realmente dura esse tempo. Sempre pensando em medicações com pH e osmolaridade próximo ao nosso plasma para a segurança desse paciente, mas lembrar também que é um catéter que está no local com um vaso maior, com uma maior hemodiluição. Então a gente tem uma segurança maior de fazer algumas medicações. Existem já muitos estudos em andamento por se tratar de um catéter muito novo, é um catéter que ainda vem sendo muito estudado e entendido. A gente já tem alguns estudos que falam que a vancomicina, por exemplo, que tem um pH extremamente ácido, a gente consegue fazer no midline de maneira segura. Vasopressor, a gente consegue fazer no midline de maneira segura. Mas tudo isso respaldado por uma equipe que está muito atenta, por uma equipe que acompanha, enfermeiros dedicados para terapia infusional. Eu acho que isso é um tema muito relevante, a gente entender a importância de ter profissionais dedicados para o olhar com o catéter, né? Porque é muito difícil no dia a dia a gente ter esse olhar individualizado ali, todo mundo acompanhar direitinho. A gente sabe que às vezes tem a dinâmica, a sobrecarga do dia a dia. Então, quando a gente tem uma equipe dedicada, uma equipe que só olha para o catéter, a gente consegue resultados muito melhores. E aí, quando eu penso no midline, por exemplo, eu posso mostrar aqui? Claro. A gente tem o midline da Arrow, da Teleflex, e aí ele tem alguns diferenciais, como por exemplo a coloração amarela. Quando a gente pensa num catéter midline, ele é puncionado em região de zona ZIN, então basílica, braquial ou cefálica. É o mesmo local que a gente funciona um PIC, que é um catéter venoso central. Então a gente tem um catéter que tem uma coloração amarela justamente para alertar a equipe de que não é um catéter central, ele é um catéter periférico para a gente não ter nenhum dano para esse paciente. Um catéter com mais comprido, como eu falei, esse daqui tem 20 centímetros, e a gente consegue também, ele vem escrito que tolera altas pressões, a gente consegue fazer um contraste. Então, quando a gente pensa em catéter periférico, a gente tem um portfólio extenso, a gente tem opções hoje no mercado, que a ideia é que os hospitais tenham isso disponível em seu estoque para que cada vez mais a avaliação seja feita de maneira individual, para a gente indicar o melhor catéter para o paciente, para a terapia do paciente, pensando em tempo e qual é a medicação que ele vai precisar. Pensando em benefícios, há diferença em termos de infecção? Os catéteres mais longos? O catéter midline, ele tem o diferencial da barreira. É como a gente pensa que é uma técnica de barreira máxima, eu já inicio ali com a minha redução do risco de infecção, comparado, por exemplo, a um catéter periférico curto ou longo, que a gente faz a técnica ali com o produto que a instituição tem para antisepsia da pele, e a gente não coloca todo esse procedimento estéreo. Então, quando a gente pensa na diferença de um catéter periférico, seja curto ou longo, pro midline, a gente já tem esse diferencial com relação à técnica de punção. Mas quando a gente pensa no cuidado, ele precisa do bundle de manutenção tanto quanto um catéter venoso central, que a gente fala muito mais, né, em bundle de manutenção. Mas eu preciso fazer o meu scrub the hub, eu preciso preparar minha medicação de uma maneira correta, eu preciso ter um olhar para a técnica correta do curativo, preciso ter todo esse cuidado para minimizar ainda mais a infecção dessa linha, porque antigamente a gente associava muito a infecção primária de corrente sanguínea com catéteres profundos, mas hoje em dia os estudos já demonstram que essa infecção ela pode ser iniciada através de uma veia periférica. Sim. Então a gente precisa ter todo esse olhar de, independente da técnica, quando eu penso numa técnica de barreira máxima, eu tenho uma segurança maior. Mas independente da técnica que eu vou utilizar, eu preciso fazer ela da melhor forma, seguindo as boas práticas, para a gente conseguir minimizar cada vez mais o risco e levar muito a sério esse bundle de manutenção no decorrer da internação desse paciente. Legal. E a passagem ela é feita pelo médico ou a enfermagem faz?
enfermagem e médico. Para punção de catéter midline não existe hoje um curso específico para punção de midline, então a gente considera que os enfermeiros capacitados e habilitados para punção de PIC, eles são os enfermeiros que vão puncionar um catéter midline, porque a técnica é exatamente a mesma. E aí os médicos também, mas por se tratar de um catéter periférico, acaba ficando para a equipe de enfermagem, para essa equipe de terapia infusional. Você falou aí muito sobre os cuidados da enfermagem com esses acessos. A gente discute muito aqui sobre o uso de nora em acesso periférico. Já tem estudos que mostram que a gente deve começar a nora em acesso periférico, não deve tardar o início da nora para esperar a punção de um acesso profundo. E no nosso serviço a gente usa muito nora em acesso periférico e a gente evita algumas punções profundas. A gente tá vendo que essa nora tá em dose baixa, a nora tá em desmame, mas existe uma questão aqui que é característica do nosso serviço, que é o cuidado da enfermagem com esses catéteres. E aí alguns alunos que estão aí no interior do Brasil, eles sempre trazem essa dúvida: posso começar essa nora em acesso periférico? No nosso serviço, a gente consegue fazer isso com muita segurança, porque eu sei que eu tenho uma equipe de enfermagem muito bem capacitada que vai tomar muito conta desse catéter. Mas com esses meninos no interior, a gente já tem um pé atrás. Olha para sua equipe. Você acha que essa sua equipe vai ter condições de cuidar de um catéter com nora na periférica? Se não vai ter, se você não conhece, se você tem dúvidas, funciona uma profunda. Se você acha que essa equipe, você conhece, é uma equipe capacitada, com bons enfermeiros, especialistas, essa nora tá em dose baixa, não tá subindo, você acha que vai desmamar ela daqui a pouco, você tem segurança para deixar essa nora em acesso periférico. Mas isso que você falou é muito importante sobre a capacitação da equipe. Exatamente. E entender o dispositivo. Quando a gente pensa, por exemplo, numa noradrenalina, que a gente entende que o mais ideal é que a gente tenha um catéter central. Se eu tenho essa necessidade de iniciar num vaso periférico, eu preciso entender o calibre do catéter periférico que eu estou utilizando. Eu estou canulando adequadamente essa veia? Mais uma vez, a gente precisa de 2/3 de catéter dentro do vaso para a gente ter uma boa canulação. Se eu tenho uma punção de uma maneira inadequada, um catéter com um calibre muito pequeno, às vezes um paciente que tem ali, um paciente diva, né, de difícil acesso, então eu consegui um catéter com calibre 24 gauge, sofrido, e de repente é um pouco mais complicado. Então a gente entender a equipe que tá ali, se essa equipe ela tem as condições de funcionar realmente um acesso que vai ser adequado. E uma consideração muito importante, para iniciar esse acesso, essa droga no catéter periférico, deixar esse catéter exclusivo para essa droga, que a gente sabe que às vezes parece óbvio, mas quando a gente entra no dia a dia e entende a dinâmica, então sempre um catéter exclusivo. Sempre um catéter exclusivo para essa droga, um catéter bem canulado, né, no vaso do paciente, e uma observação muito rigorosa. Eu preciso de alguém que esteja muito com um olhar para esse acesso, para não ter nenhum risco de extravasamento, para a gente não ter nenhum problema, que a gente entende que uma droga, uma nora fora do vaso, uma região periférica ali, na verdade, uma nora fora do vaso, ela tem um potencial muito danoso para o paciente. Então a gente tem que acompanhar muito de perto para iniciar essa terapia. Legal. Eu vou trazer uma questão polêmica, mas eu quero ouvir sua opinião. O catéter periférico, ele precisa ser trocado de quando em quanto tempo? Sem sinais infecciosos. Hoje em dia, nós temos algumas questões, né? Ainda no Brasil, existem algumas recomendações de 96 horas. Mas quando a gente pensa na Infusion Nursing Society, em guidelines que norteiam a terapia infusional, a gente já não tem mais indicação de troca por tempo. Então, se eu garanto que o meu catéter, ele tá infundindo e refluindo, se é um catéter que não tem nenhum sinal flogístico, um catéter que tá bem canulado, eu não tenho necessidade de troca por tempo. Eu só preciso, mais uma vez, ter essa atenção rigorosa, mas eu acredito que a gente vem caminhando cada vez mais para conseguir. Público pediátrico, público idoso, a gente já tem mais esse olhar. Então, o público muito idoso, aquelas criancinhas, eu acabo deixando o meu catéter mais tempo se ele tá pérvio, sem nenhum sinal flogístico. Mas o público adolescente e jovem, a gente ainda tem essa dinâmica de troca 96. Eu acredito que a gente ainda vai caminhar para conseguir manter esse catéter enquanto ele estiver pérvio aí o tempo que for necessário. Legal, a gente tinha, né, lá no nosso serviço essa ideia de 96, mas ano passado eu fiquei 2 meses na Europa e eu rodei 2 UTIs lá, e eu lembro de um caso, a gente discutindo algum paciente lá,
E aí eu vi que o paciente estava com 21 dias de acesso periférico. E aí eu fui conversar com o preceptor sobre isso, e ele falou, não, aqui a gente não troca. Aí eu falei, caramba, mas precisa 21 dias, né? É bastante tempo. Tá bom, eu concordo que não precisa trocar de 3 em 3 dias, porque, pô, 3 em 3 dias é muita coisa, você fica furando. Paciente de difícil acesso, aí você pode ter um acesso bom, vocês têm um fenômeno infeccioso, tem que trocar só porque é protocolo. Então... E aí eu até levei isso lá no hospital depois, e eu acho que eles até espaçaram mais esse tempo. Perfeito. Mas eu acho que essa é a tendência também, de espaçar mais. Sim. Realmente. E eu acredito que hoje o midline, ele vem crescendo muito na terapia infusional justamente para esses casos, sabe? Então, é um paciente que a gente sabe que vai precisar de um acesso periférico por 21 dias, 25 dias, enfim, uma terapia um pouco mais longa. Eu tenho um catéter que eu consigo manter de maneira muito segura, com uma técnica de punção muito segura e um catéter que vai permanecer esse período. Mas a gente entende que não são todas as situações, então precisa de um olhar muito individualizado. Eu consigo manter um catéter periférico, é um paciente jovem, é um paciente que tem muitos vasos, é um paciente muito tranquilo. Eu olho o braço do paciente, eu consigo enxergar todas as veias, palpar com muita tranquilidade, a gente consegue manter esse catéter mais tempo. Legal, bacana. Vamos lá agora falar de acesso profundo? Com certeza. Tem mais alguma coisa sobre periférico? Não, acho que foi isso. A gente falou dos 3 catéteres periféricos que estão aí em alta na e lembrar que a PIC infusional. é diferente, né? A PIC é um acesso profundo, mas canulado com uma veia periférica. Exatamente. É catéter PIC, assim como um catéter venoso central de inserção central, ele precisa ter sua ponta localizada ali no terço médio da veia cava. Ele é utilizado pelas mesmas veias, pelas mesmas veias que é puncionado midline, então basílica como primeira escolha, braquial segundo, cefálica em terceira, mas a ponta dele é central. Legal. Então vamos lá falar sobre os acessos centrais e os venosos profundos, né? Vamos lá, falando de indicação, locais de punção, os principais riscos, só pra gente dar uma relembrada nisso. Com certeza. Então, quando a gente pensa em acesso central, a gente tem as opções PIC e catéter venoso central de inserção central, né? O PIC é o catéter central de inserção periférica. Catéter venoso central de inserção central, um catéter de curta permanência. Então, um catéter de indicação ali de 30 dias e um catéter geralmente utilizado, na verdade, um catéter indicado para urgência e emergência. Então, eu preciso de eu tô ali numa situação de urgência, eu preciso de um vaso central, eu vou pensar num catéter venoso central de inserção central. Para grandes volumes, é um catéter que precisa de alto fluxo e que tem essa diferença e às vezes as pessoas não conhecem, eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender. O catéter venoso central de inserção central, ele é um catéter de alto fluxo. Ele é um catéter mais calibroso e mais curto. Então, eu consigo mais volume de maneira mais rápida. Quando eu penso no PIC, ele é um catéter mais longo. Eu preciso de um maior caminho. Eu tô funcionando ele aqui no meu braço, então eu preciso ali de 40 centímetros de catéter. É um catéter com calibre menor, mas é um catéter de alta pressão. Então, eu consigo fazer um contraste, por exemplo, nesse catéter. Então, as principais diferenças. Catéter venoso central de inserção central. É um catéter mais direcionado para situações de urgência e emergência, um catéter de curta permanência, um catéter de alto fluxo. Quando eu penso no PIC, ele é um catéter eletivo, é um catéter que tolera altas pressões e é um catéter de longa permanência. Então, é um catéter que pode permanecer por meses ou anos, desde que bem cuidado ali com todo o bundle de manutenção. Legal. E os principais riscos aí que a gente tem que ficar atento a esses catéteres? Infecção primária de corrente sanguínea. É o maior medo. A gente entende o potencial danoso que a EPCS ela tem pro paciente. Qual o risco de desfecho negativo que esse catéter tem. Então, a gente precisa estar muito atento às boas práticas e às técnicas de punção. Então, eu vou utilizar sempre barreira máxima, eu preciso ter esse cuidado da barreira máxima, do preparo da pele do meu paciente e entender que o bundle de manutenção ele também precisa seguir durante todo esse período. Hoje nós temos tecnologias para nos ajudar, então pensando em bundle de manutenção, a gente tem os curativos CHG, a gente tem os clorexidine, né, em diversas apresentações para fazer essa degermação da pele, e a gente tem também no mercado o catéter da Arrow, o catéter antimicrobiano da Arrow.
Ele é um catéter que ele tem um grande espaço fora do Brasil, tá? Ele tem uma ocupação de mercado de mais de 80% fora do Brasil, porque a gente entende que, como você mesmo comentou, você saiu daqui e viu uma outra realidade de terapia infusional. Fora daqui, a gente tem um olhar muito mais preventivo para a saúde. No Brasil, a gente ainda está caminhando para essa mudança da saúde curativa para a saúde preventiva. E então, a gente vem trabalhando para conseguir crescer com os catéteres antimicrobianos e tecnologias de modo geral nas instituições. Então, a gente tem o catéter AGB da Arrow, é um catéter de segunda geração de antimicrobianos. Ele é um catéter impregnado com clorexidina e sulfadiazina de prata. Externamente, da ponta até a aba de sutura com clorexidina e sulfadiazina de prata. E internamente, da ponta até o hub de medicação com clorexidina. É uma clorexidina diferente dessas clorexidinas de uso tópico. Clorexidina para degermação é o gluconato de clorexidina. Aqui a gente tem diacetato de clorexidina. E qual a relevância disso? É um produto que a gente não tem alergias conhecidas, na verdade, reações anafiláticas conhecidas, tá? É um catéter que ele é impregnado pelo método de eluição, então essas substâncias elas fazem parte do poliuretano do catéter. Ele não tem lixiviação, então ele não perde ação no decorrer do tempo e ele também não tem liberação sistêmica. Eu não tenho um risco de uma alteração sistêmica caso o paciente tenha, por exemplo, uma alergia desconhecida à sulfa ou à clorexidina, tá? Ele vai ter uma reaçãozinha local e a orientação é só trocar por um catéter convencional. E por que é importante essa impregnação? Ela reduz em 79% o risco de colonização e, por consequência, infecção dessa linha contra gram-positivo, gram-negativo e fungo. Quando a gente pensa nisso, hoje a gente tem um olhar de preocupação para infecções fúngicas, né? Então, é um catéter que também já tem estudos que comprovam a eficácia dele contra os fungos. É um catéter que é recomendado pelo CDC desde 2002, principalmente quando as boas práticas não são suficientes para reduzir os números de PCS. É um catéter recomendado pela Anvisa desde 2017, como prevenção também para pacientes, principalmente de terapia intensiva, e é o único hoje comercializado no Brasil que tem esse poder antimicrobiano de proteção para o paciente. Ele traz uma melhora para o desfecho clínico e ele também é custo-efetivo. E aí, quando a gente pensa, não tem como não falar em questão de custo. É um catéter que tem uma tecnologia, um catéter que traz um diferencial para o paciente, então ele é um catéter mais caro. Mas quando eu penso em tudo que envolve, a gente para de olhar só o valor do catéter em unidade para o valor agregado que ele tem. Então hoje a gente já tem estudos realizados aqui no Brasil, inclusive em instituições públicas, que falam que o custo de uma infecção para o hospital varia de 50 a 100 mil reais. Então, a cada infecção primária de corrente sanguínea, eu posso trazer um custo mínimo de 50 mil reais para a instituição. Quando eu falo que eu tenho um catéter que reduz em 80% esse risco, eu tenho uma redução muito grande do número de infecções dentro do hospital e, por consequência, uma economia significativa. Uma economia que permite que a instituição ela consiga investir, inclusive, em outras tecnologias para prevenção de PCS ou de outras infecções, de outras necessidades ali da assistência. Então, é um catéter que ele vem para somar cada vez mais, para trazer um olhar para a saúde financeira do hospital e um olhar para o desfecho clínico do meu doente. Eu consigo trazer uma melhor experiência para esse paciente que de repente internou por alguma outra situação, que precisou de um catéter venoso central e estendeu ali toda a sua internação com outras consequências, né, outros eventos adversos por conta de um catéter. Então, a gente tem aí essa opção hoje no mercado, que a gente vem trabalhando bastante. A ideia é trabalhar em conjunto com as unidades para que a gente consiga trazer isso, um olhar de realmente quão custo efetivo e quão importante ele é para a instituição. Não, legal. E mesmo que você tenha uma taxa baixa de infecção, eventualmente vai acontecer uma. Então, assim, exatamente. A gente, por exemplo, tem lá no nosso serviço uma bem baixa taxa de infecção relacionada com a catéter, mas eventualmente aparece uma, outra, sim, e talvez uma já é o suficiente para que, se você colocar os catéteres, isso seja custo-benefício para o hospital.
Exatamente. A gente tem, inclusive, exemplos de hospitais que tinham uma densidade muito baixa de PCS e com a implementação do catéter conseguiram reduzir ainda. Então, já tinham um número excelente e foram para um número melhor ainda. Então, a gente consegue trazer bons resultados independente de qual é a situação atual. Sim. E lembrar sempre que é uma coisa que a gente está falando desde o início, mas que nada exclui a necessidade de bundle de manutenção. Eu ia chegar nesse ponto agora. As boas práticas, Nada né? exclui a necessidade de bundle de inserção, bundle de manutenção. As boas práticas, elas são recomendadas por um motivo. A gente entende que quanto mais eu puder fazer para o meu paciente, então eu tenho uma tecnologia de um catéter, eu tenho uma tecnologia de um curativo e eu tenho a melhor assistência prestada para esse paciente, a gente consegue um número ainda melhor. Legal. A gente falando sobre as boas práticas e aí até inclusive sobre a forma de inserção e punção, né? O uso do ultrassom, ele já vem cada vez mais difundido e realmente, assim, diminui os riscos, situações adversas absurdamente. Não tem jeito, virou Nutella, né? Quem usa ultrassom, mas não tem discussão, assim. Você tá vendo a veia, tem paciente com uma anatomia completamente diferente, tem paciente que tem a veia aqui atrás. Você não vai conseguir funcionar sem ultrassom, você vai furar o paciente inteiro. Quanto mais você fura, mais você tá botando bactéria lá pra dentro. Sem dúvida. E isso acontece. Então, a boa prática de punção, uso de ultrassom, cobrir o paciente de forma correta, fazer a degermação. Tem gente ainda que pula essa parte, faz de qualquer jeito, Exatamente. Acha que não é importante. Colocar o capote de forma correta, luva de forma correta. E os cuidados pós também, né? Exato. Lembrando que os catéteres, eles podem ter 1, 2, 3, 4, 5 lumens, né? Exato. Então, por exemplo, esse aqui tem 3 lumens. Acho que... 7 French. Esse daqui também é triplo lumen. E quanto mais lumens, também mais buraco para a bactéria entrar. Exatamente. Lá na Europa, por exemplo, se eu não me engano, eles só tinham 5 lumens. Eles só usavam 5 lumens. Aí eu cheguei a perguntar a eles, mas 5 lumens tem mais espaço, né, para a bactéria entrar, mais chance de infecção. Mas para eles, como eles só usavam 5 lumens, era mais barato comprar os 5 lumens, porque eles usavam muito. É um ponto importante a se levantar, até porque quando a gente pensa de maneira geral, assim, não existe um olhar muito interessado em catéteres monolumen, por exemplo. A gente tem sempre o IC. E se eu precisar de uma droga vasoativa? E se eu precisar de uma segunda via? E se esse paciente evoluir para uma piora? Mas se a gente for levar o IC para tudo, a gente começa a fazer muitos procedimentos invasivos no paciente sem necessidade. Então, o que eu acho que é muito importante, além da gente olhar qual o catéter mais indicado, então eu vou pensar, eu vou usar um periférico, vou usar um catéter central de curto, um catéter central de longa, é entender qual a indicação desse paciente. Então, eu realmente preciso de 2 lumens, eu realmente preciso de 3 lumens e indicar o catéter da maneira mais adequada para o paciente. Quando a gente pensa, a gente tem isso tanto para o catéter venoso central de inserção central quanto para o PIC. Quando você vai conversar com a enfermagem de maneira geral, o principal catéter de escolha, o principal PIC de escolha é o PIC duplo lumen. Então, a gente tem um uso muito grande de catéteres duplo lumen, que muitas vezes não são utilizadas as 2 vias. Então, a gente tem uma via que fica ali só como porta de entrada para uma infecção, e a gente não tem a gente não teria necessidade de ter colocado esse catéter naquele paciente. Então, eu preciso, a gente, de maneira geral, como profissional de saúde, precisa começar a ter um olhar mais rigoroso para terapia infusional de maneira geral. Então, eu olhar realmente qual o catéter que meu paciente precisa, quantos lumens o meu paciente precisa, quanto tempo ele vai ficar, eu preciso de um catéter central, eu preciso de um catéter periférico, enfim, entender toda essa dinâmica. E aí, se me permite, a gente falou um pouquinho de PIC e nós temos também hoje como estratégia de prevenção, e aí pensando de catéter venoso central de maneira geral, a Teleflex, ela pensa muito na segurança do paciente. Então, todo produto que é desenvolvido pela Teleflex, ele pensa no cuidado
com esse paciente. E aí eles desenvolveram também o PICC com a tecnologia antimicrobiana. Ele é um catéter de terceira geração, então diferente do central, de inserção central, ele é um catéter impregnado somente com clorexidina, tá? Em alta concentração. E nessa busca por impregnar o catéter somente com clorexidina e retirar a sulfadiazina de prata da impregnação, eles conseguiram, além da ação antimicrobiana, também uma ação antitrombogênica. Então, a clorexidina age no fator 4 da cascata de coagulação, reduzindo a perda do catéter por obstrução e também o risco de trombose associada ali a esse vaso. Com essa impregnação, eles também conseguiram um potencial maior de prevenção. Então, é um catéter que reduz em 99,9% os riscos de colonização e, por consequência, infecção dessa linha. Também é um catéter que a gente vem trabalhando bastante. Ele é um catéter que tem o mesmo diâmetro do início ao fim, diferente de outros catéteres que tem um taper reverse, que a gente fala. Os últimos 5 ou 10 centímetros, eles podem ter até 2 Frenches a mais. Isso é vendido, é orientado como uma hemostasia mecânica. Então, eu fiz todo o meu procedimento para eu evitar que aquele acesso fique sangrando e eu tenha mais trocas de curativo, mais manipulação desse ósseo, eu tenho um catéter mais calibroso no final. Só que quando a gente pensa, existe uma orientação de ocupação de menos de 45% do vaso para poder reduzir o meu risco de trombose. Sim. Quando eu coloco um catéter, eu faço todo o meu cálculo e eu coloco um catéter 2 Frenches maior do que aquele vaso tolera, na porção mais periférica, ou seja, na porção menos calibrosa do meu vaso, eu aumento muito o meu risco de trombose. Então, o catéter, além de ter a tecnologia que é antitrombogênica, que age direto na cascata de coagulação, ele também tem essa questão de ser taper free, que a gente chama. Então, ele tem o mesmo diâmetro, um catéter 4 Frenches e meio, ele é 4 Frenches e meio do início ao fim, que também é uma preocupação que a gente tem de evitar a trombose ali no decorrer do período que esse paciente necessita do acesso. Legal, muito bom. E falando aqui, dando continuidade a esse assunto em termos de infecção, você falou aí sobre ter as indicações de punção muito bem estabelecidas, técnicas de punção, os cuidados pós-punção, o uso da Clorex, mas uma coisa que a gente vê que fez diferença é sobre quando tirar o catéter. Em que momento a gente tira o catéter? Isso é muito importante. E eu acho que, mais uma vez, a importância de ter esse time dedicado para acompanhar o uso desse catéter. Mas, além disso, uma equipe multidisciplinar muito atenta ao paciente. Então, diante do decorrer de toda a internação, é muito importante a equipe como um todo avaliar a prescrição desse paciente. Então, eu entender se a medicação que está prescrita, ela realmente precisa de um catéter venoso central, por exemplo. Eu preciso ter um catéter ali em veia cava. Caso contrário, eu já desmamei as minhas aminas, eu já desmamei as medicações com extremos de pH, eu tenho ali drogas periférico-compatíveis, eu posso desinvadir esse paciente, não só posso como devo. Então, esse olhar diário e, mais uma vez, deixar o IC de lado. Porque a gente tem muito essa preocupação com, e se voltar a droga, e a gente acaba aumentando o risco desse paciente. Então, o olhar atento diário para a gente entender qual a indicação, porque o processo de terapia infusional é um processo dinâmico. Sim. Então, cada dia vai mudar a situação desse paciente. Eu preciso ter um olhar atento para o que mudou na terapia, o que mudou na prescrição, o que mudou nessa indicação, para a gente entender a hora de tirar o catéter. E aí, uma coisa que vale muito, acho que é muito importante a gente falar, a gente tem uma cultura de desinvadir o paciente, tirando o catéter central, de inserção central, funcionando o PICC. Mas quando a gente pensa no PICC, ele também é um catéter venoso central. Então, para desinvasão de um paciente, para desinvadir uma via central desse paciente, eu preciso tirar um catéter central e pensar no catéter periférico. Então, eu posso tirar um catéter central de inserção central e funcionar um midline, funcionar um periférico curto. Isso vai depender de quanto tempo esse paciente ainda vai precisar desse acesso da terapia venosa. Mas a gente precisa ter esse olhar atento e entender.
Catéter venoso central para PIC, a gente não desinvade, a gente só tira um catéter central por outro. E aí, eu preciso de um catéter central de longa permanência. Aí tudo bem, eu tirar um de curta para passar um de longa. Mas sempre a gente olhar para esse paciente, a partir do momento que ele não tem drogas com extremos de pH e extremos de osmolaridade, a gente não precisa mais de um catéter venoso central. E aí entender e estar atento a isso todos os dias na avaliação dos pacientes. Legal, Eu acho que é sempre você estar incomodado com o catéter. Então, Exatamente. todo paciente que tiver um catéter venoso central, você não vai sossegar enquanto você não tirar esse catéter. Exatamente. É todo dia, pode tirar, se questionar todo dia, porque senão esse catéter vai ficar. E a gente recebe, às vezes, pacientes transferidos de outros hospitais, assim, catéteres de 20, 30 dias, que chegam lá com franga infecção, assim. É ficar atento, e acho que isso que você falou é o mais importante do IC, né? Hoje o paciente tá bem, tá sem droga, tá em melhora, tira. Amanhã piorou, funciona de novo amanhã. Porque às vezes um dia é o necessário pra ele, pra deixar de ser um catéter não infectado pra um catéter infectado. Exatamente. E não tem como, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que eu preciso tirar esse catéter. Então a gente tem sempre que se estressar com isso e buscar sempre o acesso periférico. Sim. E entender também que a gente tem uma preocupação muito grande e cada vez mais programas que restringem o uso de antibiótico, por exemplo, porque a gente tem a preocupação com a resistência dos micro-organismos. Então, sempre que eu olho para esse catéter e eu penso, poxa, um dia a mais desse catéter sem necessidade, é um dia a mais com risco de uma infecção primária de corrente sanguínea, que vai levar o meu paciente ao uso de um antibiótico, que pode levar ele a várias outras consequências. Sim. Então, a gente também pensar nisso, que não é só o catéter que tá ali, ou o trabalho que a gente teria de tirar esse catéter e funcionar o outro, mas tudo que envolve o risco posterior a uma infecção primária de corrente sanguínea. A gente tem que ter esse olhar muito atento e preocupado para todas as coisas que englobam a essa situação e realmente a gente querer tirar esse catéter o quanto antes. Legal. Pra gente encerrar o ponto do acesso profundo, antes de ir pro próximo acesso, quer falar, é um triplo aqui, né? Esse é hemodiálise. É um Shiley, né? Não sei se o pessoal lá tem acesso, também não sei se é de muito grande acesso no Brasil, mas esse é um triplo. Eu não gosto muito do triplo, confesso, mas hoje eu passei um. Eu não gosto muito, porque acaba que os pacientes muitas vezes saem da droga e você tá lá com triplo, mas ele continua na diálise. Exatamente. Então eu não gosto muito, mas existem situações. Hoje, por exemplo, a gente tem uma paciente de muito difícil acesso. Então ela tava com Shiley na direita. Shiley, não sei se eu posso falar Shiley. É catéter de curta. Em teoria é o catéter para hemodiálise de curta. É o catéter de hemodiálise. Não sei se tem conflito de interesse. É que Shiley é porque Shiley é marca, né? Não, conflito de interesse não, mas é só... Não tem problema, mas não tem problema porque as pessoas conhecem como Shiley, né? Quando a gente pensa no catéter com essa tecnologia, a gente tem uma confiança maior da equipe e aí eles diminuem o uso de antibióticos. Por exemplo, eu tenho ali meu paciente internado, catéter venoso central, 5, 7 dias. Fez uma febre, alterou PCR, eu vou desconfiar do meu catéter. Sim. Ele é sempre o principal vilão. Sim. Então, quando eu tenho a confiança de uma tecnologia que tem menos risco de infectar, eu vou ter um olhar mais cuidadoso, eu vou investigar esse catéter antes, investigar outros focos e investigar a hemocultura mesmo. Então, esperar um resultado de hemocultura para introduzir um antibiótico, em vez de colocar um antibiótico de amplo espectro de cara. Tá. Tenho só um questionamento. A gente conversa sobre isso depois. Eu tenho uma dúvida sobre, tipo assim, porque pra mim, esperar um resultado de hemocultura positiva pra começar o antibiótico, isso é muito arriscado pro meu paciente. Então, o que a gente... Não, mas o que a gente Então, assim, fala? talvez um paciente com febre, eu não sei se eu mudaria minha conduta em não tirar esse catéter, mesmo sabendo. Porque, assim, por mais que ele não é também 100% isento de ter infecção. Não. Então, entendeu? Eu não arriscaria esperar o resultado de cultura, que às vezes leva 3 ou 4 dias, pra sacar esse catéter, sendo que às vezes só sacar o catéter já resolve um pouco. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa num catéter como esse, o nosso trabalho em conjunto é mudar a cultura que a gente tem hoje. Porque o que acontece? Hoje a gente entende que o catéter, ele tem...
É o principal suspeito, é o que a gente fala. O paciente ele pode estar Sim. poliinvadido. Sim. Mas se ele tem um catéter venoso central que passou ali dos 5 dias e ele tem um sinal de infecção, eu vou pensar Sim. no meu catéter e vou tirar esse Sim. catéter. Quando a gente pensa nisso, o que essa tecnologia traz de confiança para o profissional? Ele tem 80% menos chance de infectar. Então, eu tenho que olhar os sinais do meu catéter. Eu tenho um sinal flogístico, eu tenho um outro possível foco que pode estar causando essa infecção do meu paciente. Quanto tempo esse paciente está entubado, quanto tempo esse paciente tem uma sonda vesical de demora, por exemplo, tem alguma alteração na urina, enfim. A gente investigar melhor os outros focos antes de pensar em sacar o catéter Entendi. de primeira. Entendi. Porque quando a gente pensa em sacar o catéter de primeira, ele pode não ser ocupado, então eu tirei um catéter e vou precisar funcionar um outro catéter, então eu vou utilizar a rede venosa do paciente, eu vou precisar utilizar mais um vaso ali do paciente, a gente vai esgotando essas opções. E eu tenho um risco maior de infecção depois, porque eu vou submeter o meu paciente a um procedimento invasivo novamente. Então, quando a gente traz toda essa discussão dos catéteres antimicrobianos, é justamente isso. Mostrar que existem muitos estudos e muita evidência científica para o profissional confiar naquele catéter e investigar melhor esse paciente Entendi. antes de pensar Entendi. em tirar o catéter, porque aí eu consigo agir de uma maneira mais assertiva Entendi. com o meu doente. Entendi. Tipo assim, pesquisar, será que isso não é um foco pulmonar? Exato. Beleza, destrinchei tudo, não tem pulmão, não tem urina, não tem mais nada, e aí, Exatamente. por fim, pensar no Exatamente. catéter. Entendi. E a Entendi. gente consegue colocar, por exemplo, um pedido de hemocultura na urgência para ver se tá tendo algum crescimento ali. Sempre coletar a cultura da via do catéter pra gente entender e tentar ser mais assertivo nesse sentido. É lógico, como você falou, eu investiguei todos os outros possíveis focos e eu não achei nada. Eu não vou deixar o catéter lá Sim. esperando pra poder piorar, né, essa infecção do meu paciente. Mas se eu tenho uma possibilidade de ter outro foco, Entendi. olhar com mais carinho antes de tirar um De tirar. catéter que tem 80% menos chance de infectar. Entendi. Não, faz sentido. Faz sentido. Tá bom. Dito Tá bom, tudo isso. você- Entendi. É só por causa do ponto, assim, a cultura ela não pode ser como um diagnóstico. Eu não posso Sim, esperar resultado exato. de cultura pra começar um antibiótico. Às vezes eu perdi 2, 3 dias, que era o tempo desse paciente. Sim, Tá. sem dúvida. E eu acho que depende muito da gravidade do paciente também. Então, por exemplo, se tiver um paciente chocado, grave, fazendo febre, pode ser o catéter que for. Eu vou quero tirar tirar tudo. Eu vou tirar. Pode ser Deus que passou, mas não vai ficar. Mas é muito importante isso, porque é o olhar individualizado, sabe? É sempre reforçar, porque infelizmente hoje na área da saúde a gente tem uma coisa muito mecânica, né? Sim. Então, os protocolos, eles são importantes, a gente ter essa sistematização é importante, mas quando a gente tá olhando ali para um quadro clínico, é muito importante a gente ter esse olhar individualizado para o paciente. Então, qual é o outro possível foco? E em tudo, né? Qual é o catéter que eu vou colocar? Eu preciso tirar, eu vou colocar já um antibiótico de amplo espectro, eu posso começar com antibiótico um pouco mais fraco, e aí se na minha hemocultura realmente mostrar lá que eu preciso de antibiótico mais forte, eu faço essa mudança de prescrição, mas ter esse olhar individualizado, sempre buscando o melhor desfecho clínico para o paciente. Entendi. Bom. Legal. Boa discussão. O da diálise, eu não sei se você Ah, quer falar eu mais comecei alguma a falar, Porque, por exemplo, hoje a gente tinha uma paciente lá que estava em hemodiálise, então ela tinha um catéter duplo lume para diálise na direita e um catéter venoso duplo lume na esquerda. E aí ela veio com piora clínica, fazendo febre, e a gente optou por tirar esses catéteres. Por ser uma paciente de muito difícil acesso, já com algumas dificuldades anatômicas, a gente optou por passar um triplo lumen. Ela estava na droga ainda, usando Nora, mas é um catéter que eu particularmente tenho assim, muito receio, não gosto de ficar passando sempre. Tem gente que acha que dá pra passar... Sim. já que vai passar um chá, ele passa um triplo, que aí eu já tenho um acesso central junto. Não é assim, né? Como eu disse, mais uma pontinha aqui, mais uma chance de infecção, Exatamente. mais manipulação, né? A enfermagem vai mexer nisso aqui. Por mais que todos os cuidados sejam feitos, é uma fonte de infecção e de risco. Sem dúvida. Quando a gente pensa num catéter para hemodiálise, ele já é um catéter muito manipulado, né? Então, a gente já tem essas manipulações em todas as terapias. É um catéter que ele não deixa de ser... Quando a gente pensa num triplo lumen, então essa via acessória, ela não deixa de ser utilizada no momento Sim. da hemodiálise. Então, é um catéter que já tem um monte de coisa em volta, tem um monte de superfície ali com risco de contaminação e mais uma via para eu fazer essa medicação.
medicação. Então, eu também, mais uma vez, eu acho que a gente tem que ter o olhar individualizado para esse paciente. Se é a minha única opção, eu não vou deixar de funcionar. Mas entender que é uma via a mais, que vai ficar paradinha ali, que ela não vai deixar de ser manipulada enquanto não estiver sendo feita a medicação. Porque eu tenho a manipulação no momento da hemodiálise, apesar de não ser diretamente nela, eu tô mexendo ali no catéter. Então, é realmente um catéter que eu acredito que tem que ter bastante cuidado, um olhar bem específico para a utilização do triplo lumen. Legal. Acessos arteriais. Vamos lá. Acessos arteriais. Indicação. Tá. Principalmente indicação, né? Acho que é uma dúvida bem comum. Sim. Quando a gente pensa em acesso arterial, a gente tem que entender. É um paciente que eu tenho alguma patologia que eu preciso monitorar essa pressão de uma maneira constante. Então, eu preciso de uma monitorização ali em tempo real para eu poder acompanhar. Então, eu tô em uso de droga vasoativa, é um paciente que chegou chocado, enfim. Entender qual é o meu acompanhamento. E também tem uma indicação de coleta de gasometria. A gente tem tanto a questão de o olhar do eu preciso monitorizar essa minha pressão, quanto a coleta de gasometria. Quando a gente pensa num paciente que tá em ventilação mecânica. É um paciente que eu vou precisar coletar de maneira recorrente a minha gasometria. Então, eu ter um acesso que me facilite essa coleta é muito importante. Porque a gente sabe que esgota, a gente vai ver muitos casos de hematomas extensos de pacientes com múltiplas punções. O paciente sente dor, é um paciente que tá sedado, ele não tá sentindo, mas é um paciente que a gente espera que a gente consiga fazer esse desmame e que ele volte a um estado de saúde melhor possível diante do quadro clínico. Então, aquilo não é uma coisa que volta muito rápido. O cuidado de lesões com a pele é um cuidado que demanda tempo. Então, quando a gente tem múltiplas punções ali para essa coleta de gasometria, a gente também tem um problema, a gente traz eventos adversos para o paciente. E aí, hoje em dia, quando a gente pensa em monitorização, a gente tem ainda, de maneira geral, um uso muito grande de catéteres periféricos para o uso de monitorização invasiva, o que é uma prática que já não é recomendada mais pela Anvisa, enfim, pelos guidelines. Exatamente. A gente tem, primeiro, que é um catéter que não tem o material adequado para esse fim, né? Então, é um catéter mais curto, é um catéter que colapsa muito, é um catéter que quinca, é um catéter que não vai me dar uma curva fidedigna. E, além de tudo, e aí olhando para a equipe que faz essa manutenção, a gente tem que fazer a troca dos curativos, a gente tem que fazer troca de equipo de transdutor. Quando eu tenho um gelco, para quem tá ouvindo e já precisou fazer isso, vai saber qual é a dor. Quando a gente tem um gel compulsionado para uma pressão arterial invasiva, eu preciso fazer essa troca do equipo transdutor, é praticamente impossível. Sem falar no risco de infecção. Sim. Porque eu não tenho uma extensão. Então, eu tenho um catéter que vai estar completamente ocluído numa película, que para eu fazer essa troca do transdutor, eu preciso tirar a película. Então, eu vou expor o ósseo de punção. E, além de ser muito difícil de você conseguir comprimir, desconectar o equipo, colocar um equipo novo, enfim, traz muitos riscos ao paciente, além do risco de não ter um valor de monitorização adequado. Então, a gente tem hoje já a Anvisa recomendando o uso de catéteres específicos para punção arterial. A gente tem recomendação ISO para que seja de uma coloração vermelha, justamente para a equipe, assim como a gente comentou do midline, que tem a coloração diferenciada, a gente ter uma coloração diferenciada para a equipe entender que aquilo não é um acesso venoso, para não ter nenhum risco de infusão inadvertida. Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente pensa em catéter, mais uma vez trazendo um exemplo, a gente tem os catéteres da Aero, que são os catéteres arteriais SAC, que a gente chama. Eles são catéteres que têm alguns diferenciais. E aí, é muito importante, quando a gente pensa, linkando a recomendação Anvisa, recomendação ISO. A gente tem um catéter que tem um material que chama Pebax. Ele é um material mais... eu esqueci. Sólido. A palavra fugiu. Ele é um material mais sólido. Então, ele traz mais solidez para o momento da punção, mas ele não é um catéter rígido.
tá? Ele é um catéter que não cria memória. Então, mesmo quando eu tenho a famosa PAI posicional, que eu preciso ficar mexendo o braço do meu paciente porque quincou, eu não tenho esse problema. Ele é um catéter que se adequa ali ao local da punção. Ele é um catéter que tem perfil baixo, então pra gente estabilizar, eu não dobro ele. Ele fica muito rente à pele do paciente, reduzindo o risco de lesão por dispositivo médico também. E é um catéter que tem o extensor com clamp. Então, a gente consegue, tanto no momento da punção, quanto no momento da troca, da manutenção, deixar muito separado. O que eu preciso trocar de curativo, eu vou trocar. Mas se a minha instituição que usa, por exemplo, uma película CHG, que mantém ali 7 dias, eu não preciso manipular o ósseo para fazer a minha troca do transdutor, que é recomendada a troca a cada 96 horas. Então, eu diminuo a manipulação desse ósseo do meu paciente. Eu tenho um clamp, então eu não vou ter o problema da minha artéria pulsátil ali fazer uma sujeira no leito do meu paciente. Eu vou clampear o meu catéter e vou fazer toda a troca que eu preciso. E esse material, além de toda essa tecnologia de não quincar, de ser mais sólido, ele reduz a agregação plaquetária também. Então é um catéter que, quando comparado a outros, e principalmente quando a gente compara o catéter, o catéter venoso periférico, ele tem um menor risco, um menor índice de obstrução por coágulos. Então é um catéter que traz um diferencial muito grande, e é muito importante a gente pensar, mais uma vez, que eu tô tendo esse olhar individualizado para o meu paciente, entendendo o que a terapia dele necessita e colocar o catéter adequado, o catéter que é recomendado. E aí a gente entra mais uma vez no questionamento de preço. Ah, mas é um catéter, quando eu uso um catéter periférico, ele é muito mais barato, um catéter próprio para uma punção arterial é um catéter mais caro. Mais uma vez, a gente precisa olhar o todo. Quando a gente pensa num catéter que é puncionado com gelco, eu tenho muitas vezes, a depender do estado crítico do meu paciente, uma punção que vai ser feita até 2 vezes no dia. Eu não consigo manter um catéter periférico por muito tempo no meu paciente. Então, eu utilizo muito tempo, muito recurso, muito material, muito insumo da instituição. Quando eu somo isso numa internação, a depender do tempo que esse catéter precisa permanecer, eu tenho um custo muito maior, porque eu tenho, além do custo com a punção direta, o tratamento dos eventos adversos, enfim, tudo que acontece. O estresse do médico pra funcionar, eu passava muita raiva. Nossa, eu ficava nervosa, porque funcionar com aquele gel que era... É muito difícil. Às vezes você gasta 3, 4, 5 gel pra conseguir funcionar. E aí, no dia que eu conheci isso daqui, isso é um sonho. Minha vida mudou. Não sei se muita gente não tem acesso, eu sei que muitos serviços não têm acesso, infelizmente, mas a técnica é de Seldinger, então tem um fio guia, o que é maravilhoso, então eu preciso só funcionar com a agulha, passei o fio guia, acabou. Exatamente. Tô ali com o meu acesso, nossa, funcionar com gel com desespero. Então, realmente, assim, isso faz muita diferença. Esse é o de radial, né? Esse é radial. Tem um catéter também pra femoral. Exato. Quando não se tem o catéter específico pra femoral, a punção é feita com monolumen, né? Sim. Isso é muito importante falar, porque a gente tem os catéteres que também são próprios para punção arterial para a região femoral. Quando a gente pensa num catéter monolumen, indiscutivelmente vai ser melhor puncionar um monolumen na femoral do que um gel na radial. Esse catéter ele vai durar mais tempo. Mas o que a gente vê muito de realidade é o uso do catéter duplo lumen para punção na femoral. E aí eu amarro uma via para isolar. Você já viu isso? Não? É mais comum do que você imagina. Então, quando a gente não tem disponível um catéter monolumen, nenhum catéter específico para punção arterial, e eu chego no momento de precisar de uma PAI femoral, eu uso um catéter central duplo lumen, amarro uma via. Então, olha o risco que eu tenho também. De uma medicação inadvertida, de infecção, e sem falar que esse catéter ele não foi feito para esse fim. Então, a gente tem hoje no mercado um portfólio muito extenso de diversas marcas e diversos preços que a gente consegue oferecer para o paciente o melhor. E aí sempre entender, eu acho que vale muito falar que quando a gente pensa num dispositivo, mudar o olhar do preço unitário para esse dispositivo para o valor que ele pode trazer para a instituição. Porque quando a gente pensa só no valor individual de cada dispositivo,
existe uma diferença muito grande de um para outro, por tecnologia, por material, por importação, enfim, N fatores. Mas eu acredito que vale a gente olhar tudo que está envolvido junto. Então, ter uma equipe multidisciplinar que tenha esse olhar. Então, tá, eu vou olhar preço, mas eu vou olhar o quanto de dispositivo eu estou usando ali na minha realidade, porque às vezes eu ultrapassei o valor do mais caro usando o mais barato, porque eu precisei usar mais. Então, a gente ter esse olhar também de entender que a qualidade do produto, os diferenciais que ele traz, vai trazer toda a diferença para o meu paciente. Quanto mais punções, quanto mais procedimentos invasivos, além da experiência negativa do paciente, eu aumento o meu risco de infecção, de lesões de pele, enfim, vários riscos envolvendo a assistência à saúde. Não, fora a fixação, né? O gel que eu tenho que fixar com aquele estilo, né? Você faz ali uma volta e amarra e dá nó. E mesmo assim perde um monte, sim, né? Porque ele não tem como você fixar. Esse aqui vem a borboletinha, né? Que eu fixo. Sim. No gelco, não. Você tem que inventar um jeito lá de você conseguir fixar. Ou seja, fica aquele monte de fio lá enrolado. Excelente lugar pra bactéria crescer, né? Sim. Então, mais um risco. E fora que não é feito pra isso. Exato. E sem falar que a gente entende que no dia a dia, um catéter arterial que é puncionado com gelco, ele não fica muito tempo. Então, se eu pensar que eu preciso de várias punções com gelco, várias fixações, eu tô aumentando ainda mais, sim, o meu risco de infecção. E aí eu acho que vale falar também e lembrar e trazer aqui para discussão a questão da fixação sem ponto. A gente tem pro PIC, por exemplo, um procedimento que é realizado pela enfermagem em sua maioria, a gente estabiliza esse catéter com um estabilizador, com um estabilizador mesmo, uma fita adesiva que tem todo o formato da borboletinha. Tem o Grip Lock, Start Lock, enfim, vários modelos no mercado. Atualmente já tem alguns com gancho, várias tecnologias também para esse tipo de fixação que encaixam tanto num catéter venoso central de inserção central quanto num catéter arterial. E eu acredito que a gente precisa caminhar para um mundo onde as estabilizações, diante da realidade, da possibilidade, é óbvio, saiam cada vez mais dessa fixação com ponto e a gente consiga estabilizar com esse curativo, pensando justamente no que você acabou de falar. Quando a gente tem ali a sutura, a gente aumenta o risco de crescimento bacteriano, o risco de infecção naquela região. Quando a gente pensa num estabilizador que encaixa direitinho na borboletinha, que fica bem seguro, a gente tendo uma equipe que cuida e tem um olhar para aquela estabilização, a gente também consegue bons resultados. Legal, muito bom, Pamela. Pra gente finalizar, chegar no último, intraósseo. Porque a gente tem muito aluno que trabalha em SAMU, que trabalha em emergência. Perfeito, né? Então fala aí pra gente indicações. Não, mas eu acho que sempre que a gente pensa na punção intraóssea, e aí é outra coisa que a gente precisa mudar a cultura, de ter um olhar mais especial pra punção intraóssea. A gente entende que quando você conhece a técnica e você busca saber o procedimento, a punção intraóssea, dependendo do sistema que você utiliza, você consegue um acesso em segundos. Uhum. E quando a gente pensa numa situação de emergência, ali o paciente ele precisa de uma resposta rápida, né? Então quando a gente pensa na intraóssea, ela vem para essas situações que eu preciso de uma resposta rápida, eu preciso de um acesso rápido para tirar o meu paciente daquela fase aguda, ou em situações não emergenciais que podem evoluir para, por exemplo, na pediatria, uma criança desidratada. Se eu não resolver essa questão, ela pode evoluir para uma piora muito rápida. Então, se eu não tenho a possibilidade de um acesso, eu posso pensar na intraóssea, porque ela tem um potencial de alto volume. Você consegue fazer volume desde que pressurizado ou em bomba de infusão, mas você consegue fazer toda essa reposição volêmica, consegue infundir volume no paciente. Então, a intraóssea, ela vem para essas situações. A gente precisa entender que aqui no Brasil é recomendado o uso dessa intraóssea apenas por 24 horas. Então, a indicação, assim como a gente tem de permanência de catéter venoso central no Brasil, a intraóssea ela é 24 horas.
Lógico, a equipe clínica que está ali diante do paciente, ela tem uma decisão soberana. Então, eu tenho uma intraóssea, eu estou completando as 24 horas, mas eu preciso de mais um tempo para conseguir um acesso adequado para esse paciente. Tudo vai de risco-benefício. Eu vou olhar esse meu paciente, eu vou entender se eu preciso deixar um pouco mais esse catéter, o que eu preciso fazer. Hoje, o mercado ele tem sistemas manuais, então parece uma broquinha que você vai... aplicando força e funcionando esse catéter. A gente tem os sistemas automáticos, que são os que você encaixou a agulha, você apertou, ele disparou. E temos o sistema automatizado, que é o sistema da Arrow também. Ele é um catéter que vem com uma punção, né? Um dispositivo que vem com a furadeirinha e a agulha. E o profissional, ele tem todo o domínio do procedimento do início ao fim. Então, ele vai puncionar, lembrando sempre que a gente tem pontos de referência, a gente tem os locais adequados para punção, então, úmero, tíbia, proximal distal e fêmur distal, pensando no público pediátrico de colo. Mas a gente, então, entendendo tudo isso, a gente vai escolher o local adequado, eu vou puncionar, eu vou passar toda a parte mole até eu conseguir encostar no córtex do meu osso e depois eu vou acionar o meu drive. Esse acesso, ele fica bem fixo, ele fica seguro e ele tem uma comunicação com o leito vascular de maneira muito rápida. Quando a gente pensa em úmero, por exemplo, a gente consegue fazer até 5 litros por hora. Então, é um volume muito alto de reposição. Membros inferiores, se eu não me engano, 3 litros. A gente consegue um volume alto, a gente consegue fazer toda e qualquer medicação sem precisar mudar nenhum tipo de diluição, apresentação. Então, se eu tô numa parada e eu funciono uma intraóssea, eu posso utilizar as minhas drogas na mesma concentração, na mesma diluição que eu faria num acesso venoso central. É um acesso que a gente tem a contraindicação de puncionar o mesmo osso em 48 horas, por conta do risco de síndrome compartimental, enfim, a gente fica com aquele ósteo ali. Então, eu tenho que esperar 48 horas para puncionar o osso, eu tenho que tomar cuidado com os meus locais de punção, risco de fratura, se é um paciente que tem algum histórico de prótese, então não adianta eu tentar puncionar uma prótese, a gente tem sempre que estar atento ao histórico desse paciente. Locais de infecção a gente tenta fugir, osso fraturado eu não posso puncionar, isso é muito importante, porque quebra essa comunicação e mais uma vez tem o risco da síndrome compartimental. E entender que é um procedimento que eu preciso do cuidado tanto quanto os outros. Ele não demanda barreira máxima. Então, eu não preciso de uma técnica estéril para a punção de uma intraóssea. Mas eu preciso ter o cuidado de fazer a antisepsia da minha pele, não tocar naquela pele de novo, porque a gente também está tendo uma comunicação ali com o leito vascular, com a rede venosa central do paciente. Então, eu preciso ter esse cuidado no momento da minha administração, da minha punção, e entender que é um acesso que a gente precisa olhar um pouquinho mais. É um acesso que ele é muito forte no pré-hospitalar, então a gente entende que os profissionais eles têm um olhar mais carinhoso para a intraóssea no pré-hospitalar por toda a situação, mas no intra-hospitalar, e principalmente quando a gente pensa no público pediátrico, é um acesso que a gente precisa se desenvolver, conhecer técnica, buscar ter a disposição e entender que quando eu já esgotei as minhas tentativas, cada minuto numa parada, por exemplo, conta, e cada minuto que passa eu tenho menor chance de um desfecho positivo. Então, quando eu tenho, e eu já esgotei todas as minhas possibilidades, eu não consigo um acesso, ter esse olhar carinhoso para intraóssea, puncionar uma intraóssea para eu conseguir estabilizar meu paciente, pensar com calma qual é o melhor acesso para ele. E quais são os principais riscos? A gente tem o risco de infecção, então a gente tem que ter um olhar muito atento. Assim como a gente pensa na IPCS para catéteres centrais, a gente tem que ter o cuidado com a osteomielite, tá? Então a gente tem um acesso ali no osso do nosso paciente, então tem que ter todo esse cuidado de bundle de manutenção. Eu tenho que fazer a antisepsia adequada da minha pele no momento da punção e cuidar desse acesso em todo o tempo de permanência. O dispositivo da Arrow, por exemplo, a gente já tem o extensor com o clampzinho, então a gente tem que fazer a desinfecção, você tem que pensar no scrub the hub de maneira adequada, no preparo da sua medicação, e a questão da fratura óssea, tá? Então a gente tem
Quando a gente pensa em outros sistemas, a gente tem o risco de fraturar aquela região, porque é um sistema mais agressivo. E quando a gente pensa no sistema da Arrow, tem um vídeo que a gente gosta de colocar de uma punção no ovo mesmo. A gente pega um ovo cru e mostra o quão preciso é o corte. Então, o profissional, ele vai encostar no osso, ele vai ter a certeza que ele tá no local adequado para a punção e ele vai acionar o seu drive para introduzir a agulha na parte esponjosa do osso, quando ele sentir que ele tá no lugar certo. E é um corte tão preciso, e o profissional, ele vem com a força, ele é como se fosse uma broquinha. Parece uma furadeirinha mesmo de parede. Então, ele apoia toda a força e ele faz com muita precisão, muita segurança, essa punção. Quando a gente pensa em outros sistemas, então, o automático ou o manual, a gente tem esse outro olhar cuidadoso. Porque o automático, uma vez que eu disparo, independente de onde eu estiver apontando, a minha agulha ela vai ser direcionada para a punção. E o automático, ele depende muito da força, que precisa de muita, porque a gente está pensando em passar a parte mais compacta do osso, né? Então, eu preciso de bastante força para conseguir fazer essa punção. Então, esse é o maior risco, o maior cuidado que a gente tem que ter com um olhar para entender o meu ponto de referência, quais são os meus locais de punção e ter muito domínio do meu procedimento para poder realizar essa punção. Legal. A Dani traz, né, nos nossos cursos de imersão, traz a furadeirinha para os meninos verem, ver como é que funciona, explica tudo certinho também. Legal, Pamela. Quer deixar algum recado final depois de dito tudo isso? Eu acho que a gente vem crescendo cada vez mais e precisa buscar evoluir e continuar num caminho de excelência quando se trata de terapia infusional. A gente evolui em várias áreas, várias questões dentro do cuidado à saúde, mas os catéteres, a rede venosa do paciente, a árvore decisória de acessos, a gente precisa ter um olhar e cada vez mais entender a importância de um time dedicado, de pessoas que estejam realmente ali no hospital para olhar para os acessos do paciente, para que a gente consiga melhorar indicadores, acompanhar com mais afinco diariamente e entender que tudo que a gente tem de acesso tem um risco para o paciente. Então, eu preciso olhar como qualquer outra coisa que a gente olha, como o cuidado que a gente tem com um paciente entubado, por exemplo, um cuidado que a gente tem com uma sonda vesical de demora, a gente ter esse olhar para os nossos acessos, cuidar, evitar e diminuir cada vez mais os riscos de infecção de primária de corrente sanguínea e levar a sério que existem catéteres específicos para cada tipo de punção, para cada tipo de terapia. Tentar ter esse portfólio à mão e entender que quanto mais opções eu tenho e quanto mais assertivo eu sou numa indicação, melhor o desfecho clínico do meu paciente, melhor o meu indicador de qualidade da instituição e mais rápido eu vou conseguir dar alta para esse paciente, tirar ele de uma UTI, por exemplo, entender que eu tenho que ter esse olhar para a rede vascular de maneira geral, para terapia infusional, com um olhar bem carinhoso. Legal. Pamela, muito obrigada. Queria agradecer novamente a Ecomedic. Se quiserem achar vocês, tem Instagram, tem o quê? Tem Instagram. Legal, Instagram da Ecomedic. Muito obrigada novamente, Dani. Obrigada Pamela, pela pelo participação. convite. Acho que foi muito rico, né? Foi ótimo. Alguns detalhes bem importantes pra gente conversar e um tema extremamente importante. Sem dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e até a próxima.